neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Tomai a cruz de Cristo, um preço tudo dar a Deus, e um sacrifício feraz em muito pequeno, ao lado das riquezas que Cristo nos guardou. Tomai o amor que a cruz exige, se apegue a Deus, o qual por ti sofreu. Receberás a compaixão de Cristo, é Ele quem aceita teu coração a Deus. Preciosa cruz, descansamos em ti, Deus faz-nos mais valente para enfrentar a vergonha e o mal que nos ombros carregaste. Tomai o amor que há na morte, pisando ali onde por ti pisou. Termina o Calvário em uma tumba vazia e, portanto, tua cruz suporta já.
Tomai a cruz, tomai a cruz, a cruz de Cristo. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Certas pessoas chegam e dizem: eu creio. Elas acham que creem. Mas se você encontrasse uma em 1000 que realmente cresce, teríamos alguém que poderia mover montanhas. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Pois bem, meus ouvintes, essa declaração é tremenda, nos desafia, afinal. Mas se você encontrasse uma em 1000 que realmente cresce, uma em 1000, é um hábito natural de se dizer: eu creio, eu tenho fé em Deus, eu creio, eu tenho fé em Deus. Poderíamos classificar, juntamente com São Judas, será uma fé comum? Uma fé comum? Para alcançar simplesmente coisas que podem ser alcançadas através dos meios naturais? Porque a fé a qual São Paulo se refere na carta aos Hebreus, capítulo 11, verso 1, é uma fé perfeita. É uma fé que chama as coisas que não são como se já fossem. Bem entendido, não é uma fé criada por sugestão, autossugestão, utopia, psicose e outras coisas, outros fenômenos psíquicos da vida. Se você procurar analisar de fato o que significa fé, é perigoso você constatar que está num processo apenas de alcançar fé. Você tem fé que vai alcançar fé. A fé é perfeita. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Na segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 4, nós encontramos uma outra interpretação real e verdadeira sobre a fé. Vejamos, 2 aos Coríntios, capítulo 4. Você vai se inteirando realmente do que significa fé. No verso 18, está escrito: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas.
Eu não tenho que ter fé para dizer que estou vendo o irmão que está assentado aqui, os irmãos que estão assentados aqui, as irmãs que estão assentadas aqui, aos quais eu posso ver. Eu não preciso de fé para isso. A fé é justamente para aquilo que a gente não vê. Não foi assim que Abraão atuou? A Bíblia diz que ele chamava as coisas que não são como se já fosse. Ele é o pai desta fé. Não é uma fé misturada, híbrida, sugestionada, trabalhada através de pontos de contatos, de meios artificiais dos homens. É uma fé simples na palavra de Deus. Agora, para que você crer numa coisa que não está prometida para você? Se Deus não tivesse feito aquela promessa a Abraão, sim, ele teria vivido uma psicose, uma utopia terrível no final de sua vida, uma vergonha, uma caduquice. Mas ele esperou e creu numa coisa que realmente Deus havia prometido para ele. Nós muitas vezes criamos um mundo de sonhos para nós que, na verdade, não corresponde. Ficamos como um cheque sem fundo, não temos lastro, não temos fundo para aquilo. Agora, pensando bem, quando você recebe a promessa de Deus no seu coração, começa, sabe quando? De uma forma efetiva, porque há pessoas que recebem bênçãos esporádicas, chuvas temporãs, mas há outras que recebem bênçãos efetivas. Uma pessoa ímpia, um malvado, pode ser curado numa reunião. E depois nunca mais querer nada com Deus e não quer nada com o seu evangelho. Isso não significa definitivamente que ele foi salvo. Foi um beneficiário daquela bênção. Mas agora há pessoas que vivem sob as bênçãos efetivas de Deus. Primam e vivem por isto. Deus houvera feito de fato uma promessa a Abraão. E agora você diz, mas por onde começa? A igreja começou em Jerusalém. A igreja apostólica começou no dia de Pentecostes com uma chave que Pedro usou, respondendo a corações de quase 3.000 pessoas. A pergunta, que faremos, varões e irmãos? Ele respondeu categoricamente, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Isso tem que vir ao coração da pessoa. Alguém diz, pastor, eu estive numa reunião de oração, lá entre os irmãos da Assembleia, e uma irmã foi usada em profecia, e disse que o batismo é em nome do Senhor Jesus Cristo. Por isso eu quero me batizar. Essa profecia é falsa, irmão. Mas como? O senhor prega o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo? É porque isso já está escrito. Ninguém tem que ser usado em profecia para dizer que o batismo é em nome do Senhor Jesus Cristo. Ninguém.
Uma mulher perguntou isso para o irmão Brana, e ela disse: se você disser que aquele anjo que vem para você na plataforma e revela as pessoas, disse que é para batizar em nome do Senhor Jesus Cristo, eu e meus ministros, 50 ministros, batizaremos todos em nome do Senhor Jesus Cristo. Ele respondeu logo: esse anjo seria falso. Mas por quê? Porque já está escrito. Deus não tem que se ocupar em profecia, em reunião de oração, com aquilo que já está escrito. É preciso colocar isso em ordem. Por isso que nós temos essa balbúrdia, tanta confusão. Mas a maneira de receber o dom, esquece dons carismáticos, falar línguas, profetizar, etc. Esquece isso. E pense no dom, o dom do Espírito Santo. Às vezes as pessoas não têm dons, mas têm o dom, tem o doador, tem o Espírito Santo, o que é muito mais importante. E quem tem o Espírito Santo, tem essa fé. É inegável. Você diz: qual a evidência do batismo com o Espírito Santo? É fé perfeita, é fé na mensagem, é fé na palavra, fé genuína, que pode estar dando tudo ao contrário, como queira. Você continua em frente. Aliás, esse é o padrão que Abraão deixou para nós. Cada dia que passava, a coisa ficava mais impossível. Cada dia que passava, mais impossível. Cada dia que passava, mais impossível. Mais impossível. Mais impossível. Mas ele nunca duvidou. São Paulo disse assim, que ele estava certíssimo de que aquele que lhe prometeu tinha condição de cumprir. Quem prometeu tinha condição, tem condição de cumprir. Você vê nas eleições políticas tantas promessas de candidatos que bastava o eleitor ou os eleitores serem um pouco mais esclarecidos para notarem que aquilo é uma farsa. Eles não têm condição de cumprir aquilo. Não tem a mínima condição de cumprir. Mas o povo fica naquela: me engane que eu gosto. Ele disse que vai fazer isso. Ele disse que vai fazer aquilo. Ele disse que vai fazer isto. Ele disse que vai fazer aquilo. Ora, uma pessoa esclarecida, no mínimo sabe, pois bem, se ele tem vontade política, ele fará aquilo. Há possibilidade, neste país, nessa cidade, nesse estado, de ser feito isso que ele está falando. Mas há promessas mirabolantes, fantasmagóricas. E Deus não é assim. O que Deus prometeu, Ele tem potencial para cumprir bilhões de vezes mais do que aquilo. O que Deus promete, Ele tem condição. Então a fé é estabilizada quando a promessa vem ao seu coração. Quando Ele deu a palavra, nós conhecemos a história de um rapaz lá de Chicago, muito rico, que foi lá nos seus ranchos, numa fazenda muito grande lá no oeste, e lá ele fez uma promessa para uma prima órfã que estava trabalhando, lavando louças, pés descalços, e ele, cansado daquelas lisonjas, daquela sociedade podre de Chicago, ele foi lá no curral e fez uma promessa para ela. E ele disse: daqui 1 ano eu venho te buscar. E ela começou a se preparar da maneira que ela podia, mais humilde, sob críticas de suas primas ricas.
Mas o dia que completou 1 ano, ele chegou lá e apanhou com sua carruagem. Ela tinha uma promessa, não era psicose. Você já viu? Há pessoas que ficam assim, formando sonhos a respeito da sua própria cura. E a cura divina não pode ser assim. Não pode ser de uma forma sugestionada, trabalhada, emocional. Ela tem que ser simples. Simples. A Bíblia diz: pelas suas pisaduras fomos sarados. A palavra diz: e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. A palavra diz: diga apenas uma palavra e o meu criado será curado. Então aí você tem, de fato, aquilo que Abraão tinha. Porque Deus não deu nenhum sinal que pudesse amparar, que pudesse provar para terceiros que Abraão não estava caducando, inventando uma coisa. Deus não deu nenhum sinal, só deu sua palavra. E passaram 25 anos. Agora ele prometeu uma ressurreição. Ele prometeu um arrebatamento. Ele prometeu vir buscar a sua noiva. Se isso veio para o seu coração, individualmente, pessoalmente, então sopram ventos 1000. Diga toda a razão ao contrário, nada poderá te abalar. Por quê? Porque isso veio para você. Às vezes não veio para sua esposa, não veio para o seu marido, não vem para seus filhos, não vem para os pais, mas vem para alguém ali. E ele nunca vai poder explicar aquilo. Não tem como explicar a fé. Não tente explicar sua fé. Não tente. Você estará perdendo tempo e complicando a sua jornada de cristão. Não tente explicar. Deus nunca explicou. Ele disse apenas: aquele que crê. Crê. Ele só fez isso, crer. Não é aquele que sentiu, não é aquele que emocionou, não é aquele que entendeu, aquele que estudou, é aquele que creu. E você foi abençoado agora. A sua cura veio através de sua fé. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Volte a nos ouvir amanhã novamente, neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Sopram ventos sobre o meu viver. Deus, porém, é de tudo sabedor. Meu pensar, também meu proceder. Posso descansar em meu Senhor. Ruge a tempestade, sopram ventos meu olhar levanto para o céu de anim. Certamente a luta breve findarei, e seguro então com Cristo estarei.
pecado, muito perdido andei, mas um dia a voz da cruz ouvi. Meu Senhor morreu por mim, eu sei. Tanto amor jamais eu mereci. Ruge a tempestade, sopram ventos mil. Meu olhar levanto para o céu de anil. Certamente a luta breve filarei, e seguro então com Cristo estarei. Muito breve todos conhecerão que o tempo da graça terminou. Muitos hão de procurar perdão, ai de quem a Cristo desprezou. Ruge a tempestade, sopram ventos mil. Meu olhar levanto para o céu de anil. Certamente a luta breve filarei, e seguro então com Cristo estarei. Conheço um nome tão maravilhoso que alegria traz ao coração. E se aqui os homens não me entendem, feliz eu sou no nome de Jesus. Maravilhoso é o nome de Jesus, mais doce que a mais linda canção. Ao seu descanso ele me conduz, nele achei perfeita salvação. Ele é um nome sempre incomparável, nele eu tudo posso receber. Ele é o amém de todas as promessas, nele Deus quer vitória conceder. Maravilhoso é o nome de Jesus, mais doce que a mais linda canção. Ao seu descanso ele me conduz, nele achei perfeita salvação. Maravilhoso é o nome de Jesus, mais doce que a mais linda canção. Ao seu descanso ele me conduz, nele achei perfeita salvação.